Boa tarde a todos, tudo bem, gente? Tudo em paz? Tudo calmos, tranquilos? Conversar um pouquinho, não é? Bem, eu tenho que fazer uma revisão, porque alguns não vieram ao último encontro, não é? Estão chegando hoje a primeira vez, então já esqueceram que vieram, o que eu disse. Então eu teria que revisar um pouquinho o que eu disse. Então vamos por item. Primeiro item que eu disse aqui. A Terra é um mundo de provas e expiações. Ou expiações se próprio, como queiram. O que quer dizer isso? Que a Terra é um mundo baseado, estabelecido, criado para espíritos imperfeitos, que somos nós. Todos nós somos imperfeitos. E porque somos imperfeitos, temos que aprender, lutar, tentar, caminhar na direção da perfeição. Mas também somos indolentes, preguiçosos, teimosos, soberbos, vaidosos. Então, o que fazer com essa raça, essa subespécie de espírito? Usar um chicote para eles. E que nome tem chicote? Sofrimento. Então, a característica do mundo de provas e expiações é o sofrimento. Sofrimento é um verbo que se conjuga em todas as pessoas. Eu sofro, tu sofres, ele sofre, ela sofre. Nós sofremos, vós sofreis, eles sofrem. O sofrimento, então, está escalado, vocês viram aqui agora, há pouco, né? Um grande exemplo de dor, de sofrimento na infância. No começo da encarnação, espíritos estão chegando aqui e já sob o guante do sofrimento. Depois eu vou fazer o seguinte: quais são as atitudes humanas frente ao sofrimento? Como é que nós nos comportamos? O primeiro modo se chama indiferença. Como é que é a indiferença? Você passa pela rua, vê uma criança faminta, vê uma mulher esquálida, um homem doente, caído na poeira, e você fala assim: não é problema meu, o que eu tenho com isso? Esse que eu tenho com isso é a expressão máxima da indiferença, do egoísmo. É meu parente? Não. Conheço? Não. E não está assim à toa, não. Deus sabe o que faz. Então ele começa a colocar a culpa da dor naquilo que está sofrendo e não atendemos essa pessoa. O indivíduo não dá a menor importância. Não dá a menor importância àquilo que ele vê e sabe e conhece que é o sofrimento. O segundo é o simpático. A maioria de nós é simpático. O simpático é assim, ele vê o sofrimento e fala assim: meu Deus, estou tão penalizado, vê até lágrima nos meus olhos, só que eu não posso fazer nada agora, né? Tem que trabalhar, enfim. Ele toca a ele o sofrimento não o suficiente. Toca a ele, porque ele é um ser humano, e quando vê um irmão sofrendo, ele no mínimo diz isso: que pena, Deus o ajude. Se for espírita, que seus dias espirituais se aproximem de Deus, eu não faço nada. Deus o santo, se for católico, mas não faço nada. É chamado de simpático. Agora vem o empático. O que é o empático? O empático é aquele que se sente diferente. Se sente na posição do outro. Então a dor do outro é a minha dor. O problema do outro é o meu problema. A fome do outro é a minha fome. É desse grupo de empáticos é que surgem os cuidadores. Os cuidadores são aquelas pessoas que não são indiferentes e nem são simpáticos. Eles assumem uma posição de ajuda. E a pergunta que faz o empático é a seguinte: o que eu posso fazer? Eu chego no regime de sofrimento e dor, no hospital, no asilo, no orfanato. A minha pergunta, se eu sou empático, é: o que eu posso fazer para ajudar? O simpático vai lá e chora muito. Pega o violãozinho, canta umas canções e vai embora. O empático dá. O empático ele compra aquela dor, porque é como se a dor fosse dele. E quem são os empáticos normalmente em nossa sociedade? Empático por obrigação. É aquele que fala uma pergunta assim: o que eu posso ganhar com essa dor?
Eu preciso viver. O que eu posso ganhar desse sofrimento dele? Aí surgem os médicos. Então a classe diretamente ligada à dor. Ligado ao médico vem a enfermeira, o enfermeiro, é o psicólogo, o psiquiatra, a assistente social. São pessoas que têm o compromisso e a obrigação de dever de serem empáticos, de serem cuidadores. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas todos nós temos que sobreviver. A questão não é ganhar dinheiro, é como eu ganho dinheiro. Como eu sinto dinheiro. E não apenas o fato de eu ter um salário. O médico, a enfermeira, tem que viver. E por ter que viver, tem que receber salário. Tá, é normal. Agora, de que maneira eu sou médico? É outra questão. De que maneira eu sou enfermeira? É outra questão. Eu sou aquela enfermeira irritadíssima, que chega no hospital e vê uma velhinha sofrendo. A senhora de novo, me incomodou, me chamando para quê? O que a senhora quer? A enfermeira é. Mas não é igual a outra que senta junto, a doente, e pergunta: o que tem? Ei, vovó, o que está acontecendo? Passa a mão no cabelo dela. Que se sente no lugar dela. A questão é, se eu estiver nesse lugar, como eu gostaria de ser tratado? O empático, ele pensa assim. E foi aí que nós paramos e passamos, viu, Zé? A investigar o quê? A empatia no Egito, na Mesopotâmia, na Índia, entre os judeus, e chega finalmente a empatia no mundo cristão, ou no tempo de Jesus. A gente vai ver agora, né? Como são esses cuidadores da época de Jesus. Tudo bem? Então, vamos bem devagar. Primeira questão importante. Jesus não veio à Terra para cuidar do nosso corpo. Da nossa saúde, cuidamos nós. Ele veio para cuidar da nossa alma. Para nos indicar um caminho para o que ele chama de reino dos céus, que é o seu Evangelho. Ele veio não foi para curar o sofrimento, é para impedir que você sofra. Mas Jesus era um espírito altamente empático, profundamente sensível. Então, embora não fosse a função dele curar as pessoas, ele curava. Chama-se por acréscimo de misericórdia. Então ele podia fechar os olhos ao leproso que dizia: Senhor, Senhor, limpa-me. Ao cego que queria ver: ó Jesus, abre minha visão. Ao aleijado que queria andar: estou há 50 anos aqui e ninguém me bota aqui na piscina. Então Jesus se condoía com isso. E por acréscimo de bondade, ele era cuidador dessas pessoas. No Evangelho de Marcos tem uma passagem interessante que algumas pessoas observam. Diz Marcos que à tardinha, quando tudo era silêncio, na Vaticano, percebido que acabava o trabalho, junto a Jesus, reuniam-se um grupo enorme de sofredores, das mais diversas doenças. E Jesus curava os adultos. Então é engraçado, você trabalhava o dia inteiro em Jesus também, e Jesus nunca se cansava. Nunca dizia: você não, você não posso, depois eu faço. Não, ele atendia naquele momento, naquela hora. Ele só tinha um critério. Jesus podia ler a nossa aura. Então ele sabia o motivo, a razão, o porquê daquele sofrimento, que está impresso em nosso espírito. Sabia que o hipócrita que mentia, que fingia estar doente, mas sabia também que ele sofria de fato. E Jesus então se aproximava deles e estabelecia uma condição. Jesus só tinha uma condição para ajudar aquelas pessoas. Quando chegava alguém e dizia: Senhor, cura, ele fazia uma pergunta. Vocês viram que perguntaram? Você acredita que eu possa curar você? Você acredita? Você tem fé? Esse é o pecado maior, é a fé. A fé é a confiança total, absoluta no cuidador. E sabe que ele vai fazer: Senhor, eu tenho fé. E ele percebia que saía aquela palavra, aquela expressão do coração daquela pessoa. Tinha de fato fé, ele curava aquela pessoa. Agora, quando as pessoas não tinham fé, ele não curava as pessoas.
que a cura em relação ao cuidador é uma via de mão dupla. Eu tenho que ter a minha parcela de colaboração. Lembre-se também, Marcos, outra passagem. Jesus vai à terra dele, em Nazaré, e lá não faz milagre nenhum. Não faz nada. Aí lá o sujeito falou para ele, disse, mestre, o que houve? O que aconteceu aqui? O senhor não fez nada aqui? Ele disse, nada foi feito, porque essas pessoas não têm fé. Não acreditam. Então, é interessante, a cura em Jesus não é uma atuação pura e simples. É uma atitude de confiança, de certeza daquele que quer, daquele que pede. Sem dúvida, você pode me curar sim. Eu acredito em você. Vou dar um romano e falou para ele, meu servo está sofrendo muito. Disse, e você pode ir lá comigo me curar? Aí Jesus falou o seguinte, o problema não está muito fácil para ele ir, né? Então, ele falou assim, olha, eu sou romano, eu comando uma porção de soldados, e quando eu digo faz, parar, tu não precisas ir à minha casa, manda que meu servo fique bom, ele fica lá, ele mandou, ficou bom, aqui fica. Olha que confiança ele tinha em Jesus. E Jesus, onde caminhava, estava sempre cheio ao lado dele de sofredores. Tanta gente era, às vezes, que impedia o caminho dele. E uma vez, ele vinha caminhando para ir à casa de Jairo, atender uma doente que era filha de Jairo. E havia tanta gente, e no meio dessa gente havia uma mulher. Essa mulher tinha um fluxo sanguíneo que durava 12 anos, e os médicos não a curavam. E ela não podia. Imagina a mulher doente e frágil, falar para Jesus. Desesperada, mas cheia de fé, ela estende a mão em meio à multidão e toca na borla do manto de Jesus. E na hora fica curada. E Jesus pergunta, quem me tocou? Diz Pedro ou João? Não sabemos, há tanta gente aqui. Ele diz, eu sei que ele me tocou porque saiu de mim uma virtude. Olha que coisa interessante, gente. Jesus era um polo de positividade, de energia, de força, de vigor. Jesus era especial, também no espírito, com a evolução que ele tinha. Tocar em Jesus, o objeto dele, já fortificava, e nesse caso, curou aquelas pessoas. E essas doenças mais comuns naquela época, vou confessar uma coisa a vocês. Vocês conhecem um mosquitinho chamado Aedes aegypti? Ele produz aquela doença que ele produz, esqueci o nome dele. Tem. Olha que nome interessante. Aedes aegypti. Vocês sabem o que é Aedes em grego? Não? É cantor. Daí vem a palavra Aedo. Aedo é aquele que cantava, o Homero era um Aedo. Aedes aegypti, cantor do Egito. Porque a origem dele é a África. E lá no Egito, naquela época, ele cantava de noite. O mosquito subia de noite. Chamava por isso o cantor do Egito. Os romanos não conheceram, chamavam assim. Então, desde o tempo de Roma, antes de Cristo, já havia dengue. E já havia doenças. Daí um grupo enorme, uma quantidade imensa de pessoas em busca de Jesus, do consolo dele, da ajuda que ele podia prestar. Mas a maioria das doenças dos doentes que tinha Jesus eram doentes de hanseníase. Ora, hanseníase é o nome politicamente correto que se dá à lepra. Não se deve mais usar o termo leproso, lepra, porque é um termo historicamente estigmatizado. Ponto de saúde, onde tinha assim, lepra. Aí a vizinha viu o vizinho entrar no setor de lepra, leproso, e se afastava daquela pessoa. Mas
Trazendo o setor de ranceníase, tudo bem. E de onde vem ranceníase? Do bacilo de Hansen. Quem era Hansen? Um pesquisador que descobriu esse bacilo. Daí bacilo de Hansen. E não usa mais a palavra lepra, mas usa a palavra ranceníase. E não mais leproso, mas ranceniano. E era pavoroso, gente. A doença no antigo judaísmo, era um castigo de Deus. Então, quanto mais grave era a doença, pior era o castigo. E pior era aquela pessoa que tinha aquela doença, merecia aquela doença. Então, a lepra era uma doença terrível naquela época. Então, Deus estava muito zangado com aquela pessoa. Então, Deus não queria aquela pessoa ali. Então, se criou uma região chamada Vale dos Leprosos, que ficava perto do Vale do Limão, no Rio Benhur. Eles criaram um Vale de Leprosos, né? E Jesus não tinha nenhum problema com os beduínos. Quando chegava junto dele um leproso e se ajoelhava, a lei mandava pelo menos 5 metros da pessoa sadia. E Jesus não tinha esse problema. Ele chegava perto dele e pedia a ele que o curasse. Porque não era só a doença física, era o mal social, era a discriminação, era o afastamento, ser obrigado a deixar o lar, a família, os filhos, para se exilar em um lugar distante, afastado. E vinham chegar, era a maioria, se você olhar no Evangelho, a maioria das curas dele diz respeito a leprosos, que iam lá pedir a ele. Mas havia também muita gente com possessão. O que é possessão? Segundo o Espiritismo, é uma obsessão muito forte. Segundo o Catolicismo, é o fato do demônio apossar-se do corpo de uma pessoa e reduzi-la à sua célula. E humilhar e desgraçar. Jesus sabia que não havia demônios. Os possuídos vinham dele, gritando. A família, às vezes, mandava buscar. Ao caso de um pai que tinha um filho epilético, e mandou buscar Jesus para curar o filho dele. Um caso também interessante é daquele homem que vivia no cemitério, apossado por vários espíritos. E Jesus foi lá. Ele veio falar com Jesus, Jesus dialogou com ele e o curou. Se chama limpar, porque a lepra também deixa marcas no corpo. A mão do leproso, às vezes, tem essa formação aqui. Chama-se formação em garra. Porque o bacilo derrola as articulações. Fica assim. Né? Mas Jesus podia fazer 2 coisas. Primeiro, com a energia que ele possuía, ele podia matar o bacilo. Secar, na hora que ele quisesse, o bacilo. Inclusive, o bacilo de Hansen é anaeróbio. Ele não vive em contato com o ar. Então, ele não bacilo trágico em relação ao bacilo cósmico, é muito mais poderoso, né? Então, Jesus curava. E depois, Jesus, em alguns casos, reconstituía. Você diz o Evangelho que fica sarado, estou bom e saía correndo. E até às vezes esquecia de agradecer a Jesus Cristo. Então, Jesus é o grande cuidador. É aquele que tinha um amor tão grande por nós, que para cuidar de nós, deixou as esferas mais altas da espiritualidade, que nós nem sequer podemos imaginar. Nós teríamos que ter muito mais respeito por Jesus do que aquele respeito que normalmente a gente tem. Por quê? Uma ocasião, em Minas Gerais, eu acabei uma palestra sobre Jesus, e saiu de lá um senhor, muito simpático, e veio até mim, e disse assim: professor, qual é a idade da Terra? Eu disse: eu não sei, mas a ciência fala em 4 bilhões e 500 milhões de anos. Ele vira para mim e fala assim: puxa, nesse tempo, Jesus já era Jesus. Para que evolução disso? Quem diz isso? Emmanuel é caminho da luz, quem diz isso? Não dá para pensar. Olha, a
melhor resposta, se você ficar de evolução de Jesus, é ficar quieto. É silenciar. Que não dá para você compreender o Espírito que no tempo da formação da Terra já tinha evolução para dirigir o planeta. E para isso foi chamado. Então não começa a coisa de JK, Jesus está chamando piadinha, brincadeira com Jesus, evita isso, gente. É uma imensa falta de respeito. Expressões vulgares sobre Jesus, porque a evolução dele se confunde a tal ponto com a atividade que o catolicismo o classificou como Deus. O chama de Deus. Nós não. Sabemos que não é. Mas os evangélicos, os católicos, têm da conta de Deus. Então, quanto mais respeito fosse possível por esse Espírito, melhor seria. Bem, eu ia perguntar se havia alguma dúvida, mas isso é só no final, não é? Tudo bem. Vamos avançar então um pouquinho. Havia 40 anos depois de Jesus desencarnou, um tema aqui importante. Nunca digo Jesus morreu. Morreu. Desencarnou, deixou o corpo. Bem, uma cidade chamada Alexandria, que foi fundada por Alexandre o Magno. Por isso é por esse nome, Alexandria, na cidade. Nesta cidade, entre os anos 40 e 39, havia uma comunidade cristã. Esta comunidade se dizia seguidora dos judeus, seguidora do homem de Nazaré, que foi julgado e condenado no governo de Pôncio Pilatos. Essa comunidade vivia estudando, lendo muito e preocupada com a passagem para o outro lado e para a possibilidade de viver num mundo melhor. Eles acreditavam no valor, valorizavam principalmente a evolução, o progresso, e achavam que estudando e fazendo o bem, você chegaria aos mundos maiores. Um judeu chamado Filon de Alexandria, que era um pensador notável, neoplatônico, inspirava a filosofia de Platão, foi a Alexandria e lá conheceu essa comunidade e nos fez uma bela descrição da comunidade, dizendo, por exemplo, que os judeus mais conservadores não gostavam do pessoal de Alexandria. Por uma razão interessante, o tratamento que eles davam às mulheres. O judeu é altamente patriarcal, ainda é até hoje. A mulher tem uma função da maternidade, mas ela não é tida no pé de igualdade com o homem. Então escandalizava ao judeu aquele pessoal que tratava a mulher da mesma forma. Mulheres estudavam as noções espirituais cristãs ou gnósticas junto com os homens. Opinavam, diziam o que pensavam, o que sentiam com toda a liberdade. E o judeu engolia isso muito. E tinha cuidado com eles. Filon desenvolve outra coisa interessante, que vai interessar muita gente. Que esse grupo era formado por terapeutas. Essa palavra vem do grego terapeute, que deriva do verbo terapeia, quer dizer tratar, cuidar, foi interessante, cuidar, estar junto, ser solidário. O terapeuta teria essas funções. E também uma função de médico alternativo. Aqueles que procuravam o terapeuta, ele podia receitar ervas, por exemplo, um tratamento fora do comum, do normal, dos médicos. Né? E esses terapeutas tinham uma função interessante. Diziam assim: nós somos cuidadores do ser. Cuidadores do ser? O que é isso? Bem, aí há duas possibilidades. A primeira possibilidade, cuidadores do corpo. Baseado em quê? No fato de que o corpo adoece, fica doente, é invadido por bactérias, por micróbios, então tem que cuidar do corpo. É uma vertente, cuidar do corpo. Um outro grupo dizia não. Cuidar da alma. Cuidar do ser é cuidar da alma. Por quê?
Porque a alma é que adoece e passa para o corpo. É interessante e moderno. A pessoa que está doente, ela terá obrigatoriamente, que repensar a sua vida sempre esse conceito. E eles aconselham uma terapia interessante. Eu vou passar para vocês também, se vocês quiserem fazer, é muito bem. Não quer ficar doente? Não quer. Cansa, nada disso. Para de mentir. Para de falar mal do próximo. Para de invejar. Para de agredir com palavras. Para de ter maus pensamentos. Para de apoiar ideias erradas, lideranças erradas. Caminha na direção do Cristo e você não adoece mais, não deles. E que no fundo o que é? A reforma íntima. Por que estamos tão sofridos aqui? Que em muitas encarnações ele não fez reforma nenhuma. Infelizmente. Nós temos vivido na Terra perdendo encarnações sobre encarnações porque não conseguimos modificar. Eu acho até que se você numa encarnação eliminar a vaidade, por exemplo, já avançou muito. Uma coisa. É interessante verificar isso. Que é uma forma de seguir Jesus. Chama-se foco. Faz um foco no que você tem de pior. E trabalha isso. Quando você ir embora, chegou aqui cheio de vaidade, vai voltar mais humilde. Chegou aqui arrogante, vai voltar mais arrogante. Chegou aqui cobiçosa, gostando de joias, dinheiro, apartamento. Região dos lados, aquela casinha lá de música. E meu marido, não, ele ganha bem, aí vai contar. Quando você estiver assim, você não está lutando contra os seus inimigos, que não estão fora de você, estão dentro de você, segundo essa concepção. Então, se eu começar a cuidar disso, a eliminar, eu estou purificando a alma, e através da alma purificada, eu tenho o corpo purificado. Não esqueçam nunca disso. A alma, o espírito, é muito maior do que o corpo. E ele é você. É hábito, mas tem que você pensar um pouco nisso. Ai, meu corpo dói. Por que meu corpo dói? Está doendo em mim. Mas não é o meu corpo que dói. Sou eu que se dói. A alma é que dói. O que eu quero pensar que o meu corpo dói? Toma remédio. E toma remédio. Toma remédio, dependência de remédio, e mais remédio, você está cuidando do foco, da realidade, do fundamento da saúde, que é a boa vida, espiritualmente falando, a boa vida cristã. Isto, gente, seria um passo aqui, segundo eles, para evitar as doenças e para acabar os cuidadores. Porque não precisa mais cuidar de ninguém. As pessoas têm um autocuidado. Cuidam-se de si mesmas, tratam de si mesmas, porque estão tratando da alma. E ao tratar da alma, estão tratando também do corpo. O nome disso é atualmente medicina psicossomática. Psique, alma, soma, corpo. A relação da alma com o corpo. Há uma relação, não é separado, alma e corpo. Leia, chama de Ângeles, lá no Homem Integral. Você vai encontrar essas afirmações ligadas à saúde da alma para você conseguir saúde do corpo. É o que dizia Horácio da Latino. Nem sana, incorpore sã. A alma sã, o corpo sã. Então, trabalho. Não é fácil. Quem trata do corpo é banal. Vem aqui a febre amarela. Vem agora, febre amarela, né? Mas eu estou morrendo de medo dela. Vamos correr para tomar vacina. Mas é vacina sobre o vírus? Não. A vacina contra a maldade? Não. A vacina contra a fofoca? Não. A vacina contra a preguiça? Não. Por isso é difícil, gente. É um trabalho nosso, individual. Perguntar toda noite: como é que eu sou? Como eu tenho passado os meus dias? O que eu fiz hoje de bom?
Aí você vai começar a tomar consciência do que você precisa mudar para impedir que a doença chegue, que a doença avance. Vamos avançar um pouquinho mais, porque não tem muito tempo não. O caminho é longo e temos um encontro grande, né? Vamos agora chegar à Idade Média. A Idade Média é o período que vai de 476, queda do Império Romano no Ocidente, a 1453, tomada de Constantinopla. É chamada a fase, ou os 1000 anos de escuridão, porque na Idade Média há uma ruptura muito grande com o progresso grego, com a evolução da matemática, da biologia, da química, da física. Houve uma série de situações que eliminaram essa possibilidade de retorno à antiguidade. E a medicina ficou como na Idade Média? Do pior modo possível. Não houve avanço, mas vamos um detalhe interessante. A espiritualidade sempre está cuidando de nós. Não se julguem jamais órfãos. Nunca. Nunca lamente, Deus não me olha, Deus não me vê. Claro, não vê você, mas vê os filhos dele como um todo. Então o que ele faz? O que ele faz com a espiritualidade? Manda aqui espíritos para nos ajudar onde somos mais carentes. E na Idade Média reencarnou um espírito chamado Galeno, Cláudio Galeno, que será um grande médico, que era seguidor de um outro espírito que eu falei há pouco tempo, chamado Hipócrates. Quando eu falei da Grécia Antiga, eu falei de Hipócrates. Então Hipócrates é um médico grego e Galeno é seguidor dele. E Galeno começa a fazer um trabalho de tomada de consciência sobre a saúde. Começa a verificar que certos métodos, certas práticas da antiguidade, não só não eram boas, como eram prejudiciais. Então o espírito Lúcio, que começa a trabalhar na Idade Média e começa a fazer daquelas pessoas doentes pessoas mais saudáveis. Agora, ele era um homem só. E atendia uma certa área, vivia na Itália, região da Itália, depois passou um tempo em França, mas ele fez aquilo que ele pôde, aquilo que a espiritualidade concedeu a ele fazer. Mas ele era uma luz acesa na escuridão medieval em termos de medicina. Essas luzes acesas são muitas. São muitas. Na Idade Média, uma luz acesa lá, muito forte, chamado Francesco Bernardone, que por ter nascido em Assis, era Francisco de Assis, outro cuidador fantástico, que tentou dizer para as pessoas poderosas: Cristo não quer de vocês. Cristo não quer um Vaticano, como o Papa o deseja, o Papa era III, vigoroso, exércitos, força militar, ouro, muita prata, pedras preciosas. E o Francisco vai contra isso. E faz um trabalho do franciscanismo no sentido de voltar à prática de Jesus Cristo, que é uma aliança forte com a pobreza material, uma aliança forte com a dor. A passagem que eu já contei a vocês, do bom samaritano, isso fica muito claro. E a Idade Média vai criar uma corporação dos franciscanos que vão trabalhar bastante nesse sentido. A igreja tem méritos, porque ela vai criar pessoas, ou juntar pessoas, para cuidar da saúde também das pessoas. Os chamados mosteiros, as ordens, que surgiu na Idade Média, e essas ordens vão também cuidar de formar hospitais, por exemplo. O primeiro hospital surgiu na Itália, no século XII. Então, começa a perceber como a espiritualidade não se distancia de nós. Nós é que nos distanciamos deles. Ele cuida sempre de fazer com que, mesmo na maior dificuldade, na maior escuridão social, reencarnem espíritos, trazendo luz aqui, ali, ali, que vão vagarosamente
lutando contra as trevas da ignorância, por exemplo, do ateísmo, de tudo aquilo que produz resultado ruim para o homem. Daí dizer que são cuidadores, né? Avançando um pouco mais, da Idade Média, nós vamos dar uma checadinha aqui, deixa eu ver aqui no meu. Numa cuidadora, a mulher, né? Mas a cuidadora, não por inventa a mulher, porque a mulher não tinha espaço para ser cuidadora. Mas uma mulherzinha, grande cuidadora, 1,5 m, tamanho assim. O nome dela era Groxa Gamaxiu, mais conhecida como Madre Teresa. Que cuidadora fantástica essa mulher foi. Que cuidadora notável ela foi. E ela fez uma coisa interessante, gente. Ela descobriu que era fundamental seguir Jesus. Ela descobriu isso. Mas também descobriu na sua humildade que era impossível. Ela possuía a consciência clara da distância espiritual entre ela e Jesus. Então ela não podia ser igual a Jesus. O que ela fez? Ela deu uma lição a todos nós. Ela concentrou-se na ideia do foco. E o que foi que ela fez? Ela baseou-se numa passagem de Mateus, em que Jesus conversa com as pessoas, seus discípulos, e fala uma coisa mais ou menos assim. Quando tive fome, deste-me de comer. Sedento, deste-me de beber. Nu, me vestiste. Sem lar, me abrigaste. Pois a morte me assistiu. Quando te vimos com fome e te matamos a fome, quando te vimos nu e te vestimos, quando sem casa te abrigamos, ele responde: aquele que fizerdes ao menor de vossos irmãos, é a mim que estareis fazendo. Então não pergunta, por favor, onde é que está Jesus. Não, está ali, ó, do lado de fora. Está sendo morto a tiros pela polícia, ou matando a polícia. Está estendendo a mão à caridade pública. Está faminto, está na África. Vocês viram aqui? Comendo o que podem, não o que devem. Jesus está em cada sofredor, em cada pessoa que sofre. Não espera chegar a Jesus cheio de glória para você, cheio de luz. Não. Olha Jesus dessas pessoas. E Madre Teresa vai fazer isso. Não vou fazer milagre, não vou atravessar o mar de pés enxutos, não vou alar, nem vou mudar a minha expressão. Eu vou cuidar. Eu vou cuidar aqui. Interessante. A partir disso, ela começa a cuidar. Agora, nesse cuidado que ela tem, ela investe uma coisa chamada amor. Isso ajuda muito. E o amor faz com que ela faça uma coisa interessante. Então, primeiro eu vou dar um exemplo para você. O que é amar no sentido mais amplo dessa palavra? Amor é fazer desaparecer o tu e o eu para surgir no nós. Quem ama, vira o objeto amado uma extensão sua. Quem ama de verdade, sorri com o sorriso do amado, da amada, chora sua lágrima. Porque os dois formam uma só pessoa. E quanto mais você ama alguém, mais esse alguém faz parte de você. Vou dar um exemplo interessante. Minha filha, eu já tenho mais de 40 anos. Mas quando era menina, eu a punha no colo. Aqui sim. Eu a punha no colo. Pequenininha. Mas muito gorda. Mamava muito, né? Ela, a expressão não é essa, mas gorfar. Criança é uma comida. Gorfava. E gorfava onde? Aqui.
em mim. Até botar uma fralda aqui, eu tinha carro, de ônibus, ela golfava. Ela golfava, o cheiro era igual de qualquer criança, mas era minha filha. Eu a amo, então eu não sentia o cheiro dela. Se uma criança outra não estava em cima de mim, eu ia tocar a cabeça. Mas a minha filha não. E o amor vai desaparecer. Essas diferenças. Então, quando eu amo de verdade, o outro não é mais uma coisa separada de mim, mas é parte de mim. Por isso, Teresa podia pegar no colo uma criança indiana, coberta de pulgas, muitas vezes feridas, vomitando, com alta dose de febre, e ela abraçava aquela criança. Sabe por quê? Porque ela amava aquela criança. E sabe por quê? Porque ela amava Jesus. E Jesus era aquela criança. Não era uma criança indiana. Era Jesus que ela estava passando. E o amor de Jesus permitia a ela vencer a barreira do gosto, do escrúpulo, do medo de tocar e pegar a doença, porque ela passava por depósitos. Ela convivia, ela chamava, que nome bonito, a Santa das Sarjetas. Por quê? Porque ela atendia exatamente o submundo. Ela não convivia com os poderosos, não. Ela atendia o submundo da Índia, um terceiro mundo. Estou só podendo imaginar para nós, ela atendia os párias, e os abraçava, e os acalentava, e os acariciava. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma passagem interessante do cardeal francês, o Espírito, que fala o seguinte: é uma lição para cada um de nós. Se não esmola, não. Dá mesmo, não. Ah, claro, tem que ajudar. Ele perguntou: você abraça o mendigo? Ah, não. Abraçar o mendigo. Aí não é demais. Abraçar o mendigo, aí não. Eu dou a amigo, eu tenho que tomar café, até pago, se ele quiser. É médico, não contei, abraçar? Não, ainda não tem essa elevação. Entende? Porque é diferente, gente. É diferente você dar uma moeda ao mendigo e tratá-lo com carinho. Aquele homem ou aquela mulher sujos, mal cheirosos, cheirando a urina. Você chegar e passar a mão, de gosto. Você deu um pouco da sua energia para dar anos ainda essas pessoas. É um exercício de amor futuro. Você dá de menina, mas ainda não temos um amor para ter aconchegar aquela pessoa. E ela precisa disso. Claro que ela precisa de comer também, mas precisa do seu amor, do seu carinho. Eu não sei se vocês já foram a asilos espíritas, não foram? O que fica os velhinhos lá? Quando você chega? Mas ficam felizes, alegres. E você deveria observar isso e dar mais alegria, nesse sentido mais carinhoso, mais tocante, de tocar mesmo aquelas pessoas. De estar com elas, de não se afastar, de não temê-las. Aí você estaria fazendo um serviço cristão, um serviço amoroso. Mas olha, gente, ser cuidadoso, ou cuidador, no sentido amplo da palavra de cristão mesmo, não é fácil. Porque temos que vencer uma série de problemas que estão em nosso redor, que Maria Teresa venceu, mas que nós ainda não vencemos. Mas acreditem, ela é uma cuidadora especial. E para encerrar, vou contar uma passagem da Maria Teresa. Contar uma passagem dela que é interessante. Que é também vocês ouvindo, sejam tocados por isso. Maria Teresa vinha caminhando por uma rua de Calcutá. Lá de cá tinha cachorro, tinha cavalo, tinha vaca, arrozeiro, muita gente, muito mendigo, muito degradado. Aí ela olhou, assim, e viu um homem caído. Ela prestou atenção, estava doente, muito doente. Mas ela estava com um compromisso no mosteiro, na escola onde ela lecionava. Ela falou assim para ela mesma: ah, meu Deus,
Ah, se eu pudesse. Então, deixa, amanhã eu passo aqui e trato dele. Ela foi dar aula dela no mosteiro lá, de Calcutá. No dia seguinte, quando foi bem cedo, ela foi. Ela chegou lá, não viu o homem. Ela perguntou, cadê que estava aqui? Morreu. Não adie o bem, essa é a questão que ela quer. Não adie o bem, deixa para amanhã, semana que vem, mês que vem, quando eu puder, quando eu tiver dinheiro, receber aquele dinheirinho, me peça. Faz agora. O mínimo, mas agora. Aquela pessoa precisa, urgentemente, da sua ajuda, do seu carinho. Não deixe para depois que você pode perder essa oportunidade. Quando ela foi tentar fazer, com toda a boa vontade, ela descobriu que não podia fazer mais nada, que o homem ia ser desencarnado. O que ela fez? Aí é um detalhe interessante. Madre Teresa aprende com seus erros. Nós não. Nós prosseguimos com os mesmos erros. Ela aprende com os erros. Isso chocou muito Madre Teresa. Ela ficou muito chocada. Por que eu fui fazer isso? Sabe o que ela fez? No dia seguinte, foi procurar um terreno para criar um abrigo para pessoas que estivessem perto de morrer. Chamado abrigo do coração doente. E ela disse para ela mesma, nunca mais eu deixarei uma pessoa morrer com aquilo. Não vou, nem não deixo mais. Então, qual era o erro? Era um tipo de progresso, de avanço. Eu erro sim, mas não repito o erro. É o que ela fazia. Tem uma consciência cristã belíssima. E deu origem a um belo orfanato. Era um orfanato, era um asilo, era um hospital, que era conseguir levantar com os próprios recursos dela em Calcutá para atender pessoas que tivessem pressa de morrer. Porque ela se chocou com isso. E nós, raramente, nos chocamos com as coisas. Para nós, a dor, o sofrimento, a morte, é mais ou menos banal. E por ser mais ou menos banal, a gente se acostuma com o sofrimento do outro, do nosso amigo. A gente se acostuma, filosofa. Mas era preciso que o sofrimento do outro nos escandalizasse. E eu me perguntasse, mas meu Deus, o que eu posso fazer? A gente não pode ficar assim. Não deve ser assim. Chama-se indignação contra o sofrimento. De Teresa tinha. E por isso eu coloco, eu escrevi um livro sobre ela, porque eu não resisti. Ela era um espírito realmente raro, e que a mim tocou. E deve ter tocado a muita gente também. E outro detalhe interessante. Uma ocasião, um opositor dela, Madre Teresa tinha opositores. Jesus tinha. A luz ofusca a treva, e a treva não gosta disso. Chico Xavier, tanta gente boa, que alguém vai falar mal. E ela um dia recebeu uma doação do Papadoc, um ditador aqui da África, da América Central, e disseram que ela foi receber dinheiro da ditadura, dinheiro sujo. Ela disse o seguinte, olha, a fome não tem ideologia. Tem que estar recebendo, eu estou pegando aqui. Mostrou aos jornalistas o que ela fez com o dinheiro. Então vamos ficar discutindo, entendeu? Onde é que esse dinheiro daqui está ali. Para que serve esse dinheiro? É a grande pergunta. O dinheiro é neutro. Não é bom nem mal. É a destinação que eu estou aí. O Betinho tinha uma frase, quem tem fome tem pressa, lembra? É de Madre Teresa. Eu não podia ficar escolhendo, deixa eu não recebo, deixa eu não recebo, deixa eu não recebo. Ela queria saber o que fazer com esse dinheiro. Ela não era tão engraçada que uma vez o Papa foi visitá-la, foi Pio X, visitá-la e deu de presente a ela um Rolls Royce, o carro.
No dia seguinte ela vendeu para comprar mantimento para os pobres. Isso é compromisso, gente. Compromisso com a luz. Claro que estamos longe disso. Eu não estou muito longe. Mas se você parar para refletir e dar um passinho da vida, pequeno passo. Mas uma grande caminhada começa com pequenos passos. Porque não pode sentar-se aí, ou ficar de pé aqui falando sem fazer nada. Faça o mínimo. Mas faça. Era a regra dela. Fazer sempre pelo outro, pelo próximo. Ainda que fosse possível de fazer. E não se deveria fazer. Quanto tempo ainda tem? Puxa, vocês estão tão simpáticos que eu nem pensei que o tempo passar. Quando eu vi, já passou. Poxa, tá bem, gente. Olha, então, junho, a gente prossegue com os cuidadores ainda. É o último encontro nosso. Vamos falar dos cuidadores no Espiritismo. Bom? A primeira questão para você é: o Espiritismo é o Consolador prometido. Ele elege como palavra fundamental a caridade. A visão salvífica do Espiritismo é a caridade. Em que medida isso coloca o Espiritismo como cuidador da nova era? Como um cuidador da nova era? Olha, o cuidador da nova era é o cuidador das velhas eras também. A gente está repetindo por causa disso. Mas olha, o cuidador da nova era, do mundo moderno, o que eu posso fazer aqui? Não criança, né? Cuidar de quem? Cuidar como? Isso é trabalho de cada um. Isso é o momento da nossa autocrítica. E se perguntar o que eu posso fazer na minha comunidade, na minha região, no meu trabalho, na minha escola. Eu vou te contar um caso rápido que eu contei lá em Petrópolis, um caso interessante. Eu moro no Flamengo. E do lado há uma praça. E nessa praça há muitas pessoas sem teto. Alguns vagabundos, alguns mendigos mesmo, carentes, barbados, cabeludos, sujos, as unhas cheias de terra, horríveis. Uma vizinha, numa ocasião, resolveu descer com uma máquina de cortar cabelo. Aparelho de barba e um negocinho de fazer uma tesoura para cortar o unha. Depois vai cortar o unha deles. Qual é a ideia dela? Se eles, nessa aparência, vão assustar as pessoas, não vão poder muito, mas se estiverem barbeados, se estiverem limpos, com a unha limpa, ficarem bem cortados, vai ser mais fácil para eles. Veja, ela não investiu nada. Então, não é você com a desculpa, não tem dinheiro, até se eu tiver, olha, eu jogo na loteria. O dia que eu ganhar, aí eu vou dar muito dinheiro, eu vou comprar uma série nova para o CEP, vou fazer. Você vai ganhar, com certeza. O que é certo agora? O que ela fez? Uma coisa banal. Não custou nada a ela. Eu sei que se mora lá no prédio ainda, né? Você me lembra dessa parte? Porque ela é uma maneira de cuidador. Moderno para ela tem perguntar-se o que eu posso fazer. Ou perguntar, em qualquer situação dessa, em meus passos, o que faria Jesus? Aí você vai cuidar. A casa, você está no restaurante, vendo aquela comidinha gostosa, aquela conta alta, aquele vinhozinho, né? E chega uma criança de rua. E você tem que gostar de menino! Ele pede comida, você não faz nada. Já está comendo naquela hora. Não vou sustentar o vagabundo, você está querendo. Que isso, gente? Ele só quer comer. Por que você não pede uma quentinha para ele e dá? Ele só pede comida. Você quer comida, vai comer. Você vai acabar. A gente tem um julgamento geral das pessoas de rua, e eu tive uma experiência muito interessante com uma pessoa de rua. Eu estava em Marechal Hermes, eu lecionava no colégio estadual, em Marechal, perto do restaurante. Eu não tinha tempo para comer, vinha de outra escola, comia ali dentro. Estava lá comendo, e chegou um mendigo. Ele chegou perto de mim, que havia uma murada assim, ele passou na rua, ele segurou na murada, e olhou para mim e falou assim: moço, estou com fome, quero comer. Aí me deu uma coisa por dentro, disse: aí entra, você é meu convidado. O garçom
está comigo. Eu vou pagar dele, vou pagar meu pago dele também. Então, a pessoa falou assim. Aí ele sentou mesmo, pediu a comida e começou a comer. No final da comida, ele deixou metade. Eu perguntei, gostou não? Ele falou assim, não, vou levar para minha esposa. Que pessoa boa, não egoísta. Na hora de comer, ele resolveu, lembrou da mulher que não tinha comida em casa também. E levou para ela. Foi uma lição de vida. Aí eu peguei e fiz também outra quentinha, ele levou para a esposa. A gente leva a lição toda vida e não melhora em nada. Lições, se você olhar para onde ver, você vai ver como a gente leva lições toda vida. Mais uma pergunta? A Madre Teresa de Calcutá, ela veio desenvolvendo essa consciência cristã desde a época do Cristo. Se eu não estou enganada, ela foi Maria de Magdala. Então ela vivenciou, ela marcou no perispírito dela aquela emoção, toda aquela situação que ela viveu e trouxe na próxima, encarnações ao ponto de chegar ao que ela fez. Então nós estamos muito distantes ainda dessa consciência. Eu tenho essas informações também, mas eu, com base em Kardec, eu sou muito cauteloso na questão da social encarnação. Fulano foi fulano, doutor foi doutor, não tem dificuldade. E se isso é fato, ela aproveitou encarnações. Talvez não todas, que veja bem, são problemas. Se ela passa o tempo todo para fazer só agora, então deixa de fazer muito tempo também, né? Mas, quando veio fazer, fez de fato, fez de verdade. Não sabemos. E nem se de fato ela foi Maria Madalena. Mas é uma hipótese sedutora. Essa questão é importante, né? Porque o Kardec alerta, isso tem que ser confirmado por várias fontes diferentes. Vamos aguardar. Mas, de qualquer forma, é um espírito magnânimo, generoso, maravilhoso.